bem a prova. Vamos para a nossa segunda parte de controle de constitucionalidade. Os senhores lembram, né, que quanto ao momento, o controle pode ser preventivo ou repressivo. E do repressivo realizado no Poder Judiciário, a gente vai ter o difuso e o concentrado. E a gente tem que entender melhor o que é difuso, o que é concentrado. Então eu fiz uma tabelinha aqui para vocês para a gente distinguir essa situação. Vamos no foro. Onde que ocorre o controle difuso? Eu coloquei aqui judiciário. Qualquer órgão do judiciário. Pode ser um juiz monocrático? Pode. Pode ser um tribunal? Pode. Pode ser um tribunal superior? Pode. Pode ser o STF? Pode. Tá? A diferença para o concentrado é que é só o STF. Então, enquanto o concentrado é só no STF, o difuso é só o judiciário. Lembrando que essa tabelinha, obviamente, é quando a gente fala do controle de constitucionalidade observado a Constituição da República Federativa no Brasil. Se a gente estivesse falando de controle de constitucionalidade da Constituição estadual, por exemplo, a Constituição do Estado de Minas Gerais, aqui seria TJ, não seria STF. Então toma cuidado. Já teve uma prova que eu errei felizão. Tava lá, o controle de constitucionalidade concentrado só ocorre... Dois pontos. Aí tinha uma assertiva que era STF, a outra era STF e TJs. Eu marquei STF feliz, estava errado, porque não falou que era só o federal. O federal, que é o que a gente está explicando, é o STF. Mas se a gente for para o âmbito estadual, TJ também. Valeu. Então, foro difuso, todos do judiciário, qualquer órgão do judiciário pode, concentrado, só o STF. Efeitos. Lembra que eu mencionei no último encontro lá do processo contra a Ana Carolina, professora Ana Carolina, direito penal, e ela alega em via de defesa, num caso concreto. Se o juiz entende que a tese dela está correta, que o que ela está falando realmente é inconstitucional, e eu vou perder o meu processo, essa declaração de inconstitucionalidade só tem efeitos interpartes, porque só ocorre no âmbito daquele processo. Então, para as partes daquele processo. O concentrado, a gente vai ver aqui embaixo, ó, não precisa de um caso concreto. Como não precisa de um caso concreto, os efeitos são erga omnes para todos. Só uma ressalva. Eu falei que no difuso, né, pode ser para todos, né? Todos os órgãos do judiciário. Mas se for tribunal, tem a cláusula de reserva de plenário, que aí não pode ser um juiz só, um desembargador só. Por exemplo, o TJMG tem que ser discutido no órgão especial. Tá, controle. Então o difuso vai precisar de um caso concreto e o concentrado não precisa de um caso concreto. Então o concentrado ele vai ser abstrato. Por exemplo, a questão do aborto de anencefalo, né, que foi a DPF, alguma ação direta de inconstitucionalidade específica, vai direto para o STF e eles vão debater sobre a lei. Legitimados. Qualquer um, tá? No difuso, qualquer um. Lembra que eu falei que foi a professora Ana Carolina que alegou a inconstitucionalidade? Ela pode e qualquer um pode, porque pode ser em qualquer processo aqui o difuso. Então qualquer um pode alegar isso e discutir. No concentrado, não. No concentrado é o rol do artigo 103. Tem que saber, Lázaro? Tem, é bom. Quando a gente vê a ADI, nós vamos voltar nesse artigo 103. A única ressalva aqui é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é somente o Procurador-Geral da República, que está nesse rol. Mas todas as outras são todos os legitimados aqui do artigo 103 da Constituição. Depois, abre ele aí para dar uma olhadinha, mas nós vamos voltar ainda. Nomes. Como vocês acham que a OAB cobra, né? Difuso, concentrado, simples? Não, ela pode colocar outros nomes também. Então, o difuso pode aparecer como controle concreto, pode aparecer como controle em via de exceção, faltou uma cedilha, e em via de defesa. E o concentrado pode aparecer no abstrato, via de ação ou principal. Olha só, é exceção porque é como se o processo estivesse indo no caminho, ele desvia para analisar a inconstitucionalidade. Aqui não, aqui o objeto do processo é a inconstitucionalidade. Beleza. Observações. Pessoal, em regra, o ato inconstitucional ele é nulo desde a origem. Em regra ele é nulo desde a origem. Então, a partir da decisão, retroagem os efeitos para antes e segue os efeitos para frente, sendo
ex tunc. Então, por isso que eu coloco o T com a setinha para frente e para trás, porque os efeitos vão tanto para frente quanto para trás. Mas pode ser ex nunc também, da decisão para frente. Não é a regra, mas pode ser da decisão para frente. Então, por isso que eu coloco o N com a setinha assim, ó, porque a setinha só vai para frente. O que passou, passou. Mas tem uma exceção do STF, que o STF pode modular esses efeitos. Ele pode modular no controle concentrado. Estão nas leis lá da ADI, né, a ADC e a DPF. Olha só, o que ocorre? Por razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social, se tiver o quórum de 2/3 lá no STF, ele pode modular. Por exemplo, está declarando a inconstitucionalidade hoje, mas esse ato normativo produzirá efeitos nos próximos 3 meses. Está modulando. Ou falar, ó, esse ato normativo produziu efeito até o dia tal. Está modulando. Então os efeitos podem ser ex tunc, que é a regra, né? O ato é nulo desde a origem, desde a sua criação, então nunca vai ter produzido efeitos após essa declaração. Ex nunc, da decisão para frente, ou modulado. Tome cuidado com essa modulação, então, de segurança jurídica e excepcional interesse social, lembrando do quórum de 2/3 lá no STF. Dá uma lidinha no roteiro depois. Pessoal, então, difuso e concentrado, é isso que vocês têm que saber aí para acertar sua questão na prova. Clica no próximo vídeo aí para a gente ir para a parte 3.